Olá, boa noite. Aqui é o Eugênio Yoshida. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios do gengibre. A gente foi falando nas lives anteriores, as pessoas pedem para falar um pouco mais sobre determinados assuntos e a gente está aqui para fazer o melhor por vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa raiz aqui, ó. Eu até deixei aqui, ó, o gengibre. O gengibre, todos nós conhecemos o gengibre, tomamos chás, comemos o gengibre, né? Então o gengibre ele tem várias aplicações. O gengibre na fitoterapia chinesa ou na medicina chinesa, ele é conhecido como ganjian, o canjian. Ele é uma das primeiras substâncias que a gente estuda na fitoterapia chinesa. E ele fala muito o quê? Que ele é uma substância picante. Então, todo o sabor picante, ele faz o quê? Ele faz exteriorizar, sair. Então, por isso que fala assim, você ficou gripado, resfriado, faz um chazinho de gengibre com mel. Porque o picante faz transpirar, faz sair. Então o gengibre tem essa propriedade. E a gente vê isso. Então qual a propriedade? O sabor picante. Então ele faz sair. O picante, na medicina oriental, ele tonifica o pulmão. Ou seja, melhora as condições do pulmão. O pulmão, ele tem uma função junto com o baço que fala via das águas do nosso corpo. Ele movimenta a parte fluida do nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente trabalha, fortalece o pulmão e o baço, no caso a gente fala chá de gengibre com mel, a gente está fortalecendo o pulmão e o baço. Então, movimentando esses líquidos, essas secreções. Então, é por isso que ele é bem eficaz. Então, voltando ao gengibre, então o gengibre, no caso que eu estou falando, é o gengibre fresco, tá? O gengibre fresco. Então, o gengibre fresco tem essa propriedade de picância, ele é mais picante e, vamos dizer, mais morno, né? Na questão da temperatura. Então, o gengibre atua nessa questão superior. Ele também, superior e mediana. Mediana por quê? Ele também atua no quê? Na digestão, ele facilita a nossa digestão. Vamos supor, a gente vai comemorar aí a passada aí, quando o coronavírus encerrar seu ciclo, aí vamos comemorar e vamos comer num restaurante japonês. Quando a gente vai comer os pratos japoneses, assim como os japoneses, os chineses, eles pensam muito nos alimentos, o que ajuda outro alimento, o que tira a toxicidade de outro alimento. Por exemplo, a gente vai comer o famoso sushi, ou o famoso sashimi, os peixes crus, né? Quem gosta, você pode ver que na hora que você come, no lado vai ter sempre o quê? Uma conserva de gengibre ou de raiz forte, que é o wasabi. Por que essas raízes acompanham, né, esses peixes crus? Porque o cru, pessoal, para quando a gente consome, ele faz o quê? Ele é de difícil digestão. Por quê? O corpo tem que aquecer aquele alimento para depois digerir ou transformar. Então exige todo um processo. E quando a gente consome com gengibre ou uma raiz forte, o que acontece? Ele facilita a nossa digestão, ele aquece. Por isso que a gente come gengibre ou raiz forte quando a gente come um alimento cru. Então, para tirar essa propriedade aí gelada, no caso do peixe cru. Então, vocês podem ver que o gengibre tem, não só na culinária, mas a gente tem esses benefícios do gengibre. E o gengibre, ele fala assim, o que mais ele pode fazer, né? O gengibre, a gente tem vários preparos. A gente tem desde o cru, que é esse daqui, e a gente encontra no mercado também o pó do gengibre, tá? Então, qual a diferença do pó do gengibre? Eu não tenho aqui, pessoal, mas vocês têm aquele gengibre seco, pó vendido, né? Qual que é a diferença? A diferença esse gengibre, na forma in natura, ele é mais picante e um pouco morno. O pó do gengibre, aquele que a gente usa para culinária também, inclusive a gente pode usar até no chá, mas ele é mais o quê? Ele é menos picante
e uma propriedade mais quente, ele aquece mais, ele ajuda mais na digestão. Ele não atua tanto no picante da parte aérea, respiratória, ele atua mais na digestiva. Por que essa diferença? Porque o gengibre fresco, ele é mais picante. Você come e fala, nossa, ele é muito picante. E ele aquece menos. Só que o processo para pegar esse gengibre e transformá-lo em pó é feito como? Ele é feito no forno e ele é aquecido então por um determinado tempo. Depois é feito o pó. Então essa picância dele perde-se um pouco dessa picância e na propriedade ele fica... Ô pessoal, desculpa, houve uma falha na conexão aqui. O Diogo tá falando aqui, gengibre na caipirinha de limão mantém as mesmas propriedades? Então vamos lá, né? Aí eu vou explicar já, Diogo. Então o gengibre tem essa diferença aí do quente, que é o seco, e o do in natura. Então temos esses dois básicos que a gente encontra. O gengibre fresco a gente utiliza mais assim, na culinária a gente utiliza muito no chá. No caso, eu só tenho o pó do gengibre. Pode ser usado? Pode ser usado também. Mas dê preferência ao quê? Ao gengibre in natura, tá bom? Então o gengibre in natura, ele tem várias propriedades, então atua nas vias aéreas, né? Quem está chegando aqui. Então ele fortalece nosso sistema respiratório e ele elimina o quê? Mucosidade do nosso pulmão. Ou seja, então ele fortalece. No entanto, que quem trabalha com música, geralmente eles pegam um pedaço de gengibre fresco e mastiga ele. Mastigando ele, você faz o quê? Você trabalha o quê? Na questão da voz, das cordas vocais. Então o gengibre é utilizado para isso também, né? Aí a gente, até o Diogo, voltando à pergunta do Diogo, o Diogo falou, e na caipirinha de limão? O limão tem a propriedade, né, de ser azedo, ele atua na questão do fígado, ele também preserva os nossos fluidos, vitamina C, né, anti-inflamatória, e misturado com gengibre, excelente combinação. Aí você fala, e a caipirinha, né, a bebida alcoólica? A bebida alcoólica, no caso assim, ele é utilizado muito na medicina chinesa, ou nas medicinas, né, para conservar propriedades, né? Então o Diogo colocou uma coisa bem legal, que é fazer as famosas garrafadas, né? A gente chama na medicina chinesa os Joes, né? A gente faz as garrafadas, mas com determinados elementos. Então, no caso, é que o limão, ele, em contato com ar, ele oxida um pouco. Mas supondo, a gente fizesse uma caipirinha, mas imagina numa garrafinha, você colocasse álcool, colocasse o gengibre e colocasse o limão e lacrasse. E você tem vamos dizer, um remédio natural pronto, deixando lá na sua prateleira. De preferência você faz o quê? Quando a gente faz essas garrafadas, o ideal é fazer o quê? Guardar num local escuro, né? Ou nos antigos eles até enterram durante 28 dias, depois tiram e utilizam essas substâncias. No caso, vamos falar da caipirinha, utilizaria-se assim, de imediato ele não absorve tantas propriedades, porque o álcool é um condutor. Então teria que deixar um certo tempo para você ingerir, para aproveitar melhor o que? As propriedades. Porque o álcool, ele faz o que? Ele tira as propriedades da substância e a partir do momento que você ingere, o álcool está conduzindo essa substância. No caso de florais, tem florais que se utilizam o conhaque, entre outros condutores. Então o álcool é um condutor e algo que preserva as substâncias, né? No caso, existem, vamos dizer, as garrafadas, né? Que a gente faz com álcool, ou faz com álcool de pinga, ou faz com álcool de cereais, ou faz com o próprio saquê. E eu posso até pegar um dia e falar aí, o Diogo me deu uma ideia, né? Eu posso ensinar a fazer essas, vamos dizer, garrafadas aí para o inverno, para melhorar o sistema respiratório. Isso a gente tendo em casa, devido aos cuidados, a gente pode fazer sim, tá? Aí depois eu faço uma outra live para a gente não sair tanto do assunto, mas eu vou falar assim, vou fazer uma live mostrando aqui como que faz, que é bem legal a gente fazer. E o gengibre,
Então ele é muito legal para a gente utilizar na questão hoje, que a gente está muito preocupado com a questão da nossa imunidade. Então o gengibre atua na nossa imunidade sim, tudo bem? Então o gengibre, pessoal, tem uma questão. Vocês podem perceber que aqui no gengibre a gente tem essas casca, né? E geralmente a gente descasca e faz o chá. O ideal, pessoal, a gente lava ele e utilizar essa casca no nosso chá que a gente vai fazer já. Tá tudo prontinho aqui para a gente fazer. Por quê? A casca do gengibre, ela tem uma propriedade que atua muito mais que até o gengibre na questão do pulmão. Então, quando a gente vai fazer um chá, um chá para resfriado, para gripe, a gente faz o quê? Usa o gengibre com a casca. Tudo bem? Então, o processo que a gente vai fazer hoje do gengibre, eu vou mostrar para vocês uma das formas de se utilizar o gengibre, é o chá. Então, o chá a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um copo aqui. A gente já fatiou o gengibre aqui. Então, vou colocar umas 3 fatias, de gengibre aqui no copo. Tudo bem? Colocado aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma água, tá? Só que essa água, pessoal, quando a gente coloca ao fogo, deixa ela. Na hora que ela começar a querer borbulhar, você desliga o fogo. Tudo bem? Já está pronta a água aqui. Aí eu vou colocar. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui e vou deixar aqui, tá? Eu vou deixar ele tampado enquanto eu explico mais um pouco sobre o gengibre, tá? Ele está tampado aqui, eu coloquei um prato sobre o copo e vou deixar. Então, o gengibre ele é uma raiz. Então, no caso da raiz, geralmente a gente aprende, a gente tem que ferver o gengibre por 15, 20 minutos. A gente pode fazer isso, mas a gente está colocando com a casca, então ele vai perder muitas propriedades. Porque são muitos óleos que a gente tem dentro do gengibre, óleos essenciais, e perde-se com muito tempo de cozimento. Então, por isso que a gente fez o quê? Isso se chama processo de infusão. Tá? Infusão geralmente são para flores e folhas. Porém, a gente está usando esse caso aqui para o gengibre. Tudo bem? Então, esse é o processo de infusão. Então, a gente está fazendo uma infusão aqui com gengibre com casca. Tudo bem? Então, a gente vai fazer esse processo. Aí, o que a gente vai fazer? Quem não assistiu, a gente tem outras lives explicando lá do xarope do rabanete com nabo. E eu vou falar o seguinte, pessoal. Ó, essa daqui, ó, é a vasilhinha que a gente utilizou. E vocês estão vendo aqui, ó, que elas estão bem desidratadas, né? Eu vou até pegar um aqui, ó. Tá bem, ó, desidratado. Então, o que eu fiz? Na primeira live, pessoal, eu falei assim, depois a gente vai complementando tudo. Aí vieram sugestões, as pessoas vão mandando e-mail, vão mandando WhatsApp perguntando, eu troco ou não troco? Então, para facilitar, pessoal, o que a gente vai fazer? Qual a sugestão que eu posso fazer para vocês? A gente pegar esse processo, fazer todo o processo. Vocês assistem, quem não assistiu, assiste a live falando sobre o xarope caseiro. Eu estou explicando como que faz aqui. A partir no dia seguinte, ele já vai ter o quê? Desidratado e ficar água. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar uns 3 dias o xarope assim, aí depois a gente pode descartar. Ou comer, eu vou comer daqui um pouquinho o nabo e o rabanete aqui, fica gostoso, pessoal. Quem não quiser pode descartar. E a gente vai fazer o quê? E retira o mel num pote, ó. Até o pote é aquele do mel do Nova Alvacir, pessoal. O mel maravilhoso, né, Dona Alvacir? Ela tá assistindo, um beijo pra senhora. E tá aqui, ó, retirei o mel aqui, só tá o mel. Aí eu guardo só o mel e tudo bem. Porque tem gente, pessoal, que falou assim, Eugênio, fica o cheiro forte. Realmente, o cheiro do rabanete, ele tem um cheiro mais forte. Então, a partir do momento que você só fez o mel, o cheiro do nabo não vai estar tão presente. Mas as propriedades do nabo e do rabanete estão ali, tá? Então, a gente pode utilizar. De repente eu quero colocar um própolis. Eu posso colocar o extrato de própolis ali no meio? Posso colocar. Ou na hora de tomar, eu posso colocar também. Então, eu vou usar esse mel junto com chá de gengibre hoje. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, tirando o prato aqui. Ó, eu tô aqui já com o meu chazinho pronto. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou misturar. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou
eu vou misturar aqui, ó. Podem ver que o mel, ó, ele tá bem aquoso. Então eu vou pegar aqui, eu faço a média assim, eu vou pegar umas 4 colheres. Então eu vou aqui, ó. 1, 2, ó, terceiro e quarto. Aí eu coloquei 4 aqui, né? Cuidado para não contaminar, só usa essa colher aqui. Aí eu tô com uma outra colher aqui e vou misturar. E vou misturar aqui. Misturei aqui, ó. O ideal do chá, pessoal, é assim, é colocar na boca e não queimar a ponta da língua, né? Isso é o que os chineses falam. Mas o que a gente vai fazer? Lembre-se assim, a temperatura ideal é como se fosse uma mamadeira de um bebê. Então, nem muito quente, nem muito frio. E, pessoal, tá divino, né? Então, experimentem fazer. Então, esse daqui é o chá de gengibre com casca, com aquele mel que a gente fez na outra live. E daí vai perguntar quantas vezes eu posso tomar o chá, né? Então, o chá a gente pode tomar 1, 2 vezes no dia, dependendo. Eugênio, eu tô com certo pigarro, tome mais vezes no dia. O gengibre, pessoal, ele tem agora os cuidados. O gengibre, pelo fato dele ser picante, a gente está tomando chá morno, ele vai aquecer. E quando ele aquece, ele faz o quê? Ele abre os poros da nossa pele para transpirar. E quando ele transpira, fala assim, ele está expulsando o exército inimigo. Então esse exército inimigo está sendo expulso. Então os poros abertos, a gente tem que tomar cuidado de não pegar o vento gelado, que agora o tempo está mudando, estamos no outono, porque o quê? Ao mesmo tempo que ele abre, está aberto a porta tanto para sair como para entrar. E o vento gelado pode entrar. Então isso a gente chama na medicina chinesa de invasão de vento. E o vento, ele pode trazer frio, calor, umidade. Isso pode penetrar o quê? Pela porta de entrada, que é o quê? A nossa pele. Tá? Então o gengibre faz transpirar. Então a gente está transpirando, entra no cobertor, fica quietinho, não saia. Então o ideal do gengibre é a gente tomar assim, que nem agora a gente está em casa, né? Então tomar em casa, procurar não sair, porque quando a gente transpira tem esse problema, tá? Transpirou, tá pondo o exército inimigo para fora, né? Mas também pode entrar o vento gelado, então toma esse cuidado, tá? Então por isso que a gente fala, existem os cuidados, porque o vento, pessoal, ele é um fator patógeno, é o que vem de fora. Na última live eu falei assim de 3 fatores que podem causar doenças. Esse fator vento se chama fator externo, algo que vem de fora. Eu estava andando lá, estava fazendo uma academia, de repente transpirando. De repente o ar-condicionado passou assim, nossa, eu senti um peso, senti uma dor. Aí de repente eu estava andando na rua transpirando, de repente senti um vento, nossa, pesou. Esse é o primeiro sintoma de invasão de vento frio, vento trazendo gelado. Aí qual que é a primeira coisa quando a gente chega em casa? Tome um banho quente, tome um chá assim, que ele vai aquecer, vai começar a transpirar. E vocês vão perceber uma coisa bem interessante. Na hora que você colocar a mão no local que você sente aquele peso e dor, você vai sentir gelado. Por quê? O corpo está expelindo esse fator patógeno para fora. Ele não vai entrando. Porque na outra live eu falei de camadas de proteção. Então ele vai invadindo as camadas. Mas nem sempre só essas camadas, são 6 camadas de proteção, ele invade uma por uma. Dependendo como o estado da pessoa, ele pula as camadas. No caso lá da Itália, vocês estão acompanhando várias pessoas falecendo. Então, no caso deles, existem vários fatores. Mas vamos falar de fatores de camadas, ele está entrando na camada e já indo para a camada mais profunda. Aí não há o que fazer, é óbito. Então, por isso que a gente tem que fortalecer nosso exército para que esse fator patógeno não invada nosso corpo. Tá? Independente se seja vírus, bactérias, são fatores patógenos. Ele vai invadindo nossas camadas de imunidade. Por isso que a gente está passando formas naturais da gente estar fortalecendo esse sistema imune. O Gilberto está falando da questão do pêssego. O pêssego, se a gente pode usar por xarope. Pô, Gilberto, legal, né? Você vê que o nosso xarope aí está ganhando aí os incrementos para o nosso xarope. Existem várias formas de estar fazendo esse xarope. Pessoal, a gente pode pensar em outras formas
de acordo com evolução, né, dos sintomas. O pêssego, pessoal, ele tem uma propriedade, você pensar, o pêssego ele é amarelo. O pêssego, todo alimento amarelo na dietoterapia, ele é considerado alimento de ouro, sagrado. Por quê? O ouro tem a ver com o elemento terra, e o pêssego, a banana, eles fortalecem muito a questão do quê? Do baço. Então, por exemplo, existem até receitas com pêssego, né, para fortalecer o baço, porque o baço tem a ver também com o quê? A primeira digestão, ela é mais importante, e o baço também faz parte da nossa imunidade, porque ele nutre nosso corpo através dos nossos alimentos. É a primeira nutrição, a nutrição mais importante. Então, os alimentos amarelos, pêssego, banana, mel, eles são excelentes tônicos de baço. Então, a gente pode incrementar no xarope? A gente pode incrementar no xarope sim, ô Gilberto. Inclusive, pessoal, eu queria até falar uma pergunta, foi a Jenny Nascimento, ela fez do xarope, falando assim do mel. O mel para crianças abaixo de 2 anos não é indicado. Realmente, pessoal, existe. Por quê? Por causa de botulismo, questão de intoxicação pelo mel. Então a gente tem que tomar muito cuidado na qualidade do mel que a gente faz. Outra, o fato de você pegar o mel e acrescentar, vocês podem ver na live que eu acrescentei uma substância e deu uma leve fervida, já evita isso. Outra, a preservação do seu alimento. Então, eu vou colocar no alimento, por exemplo, nessa vasilha, eu fervi, né? Eu sequei, então eu tive todo o cuidado vamos dizer, de desinfetar, de higiene com o recipiente, né? E no manuseio dos alimentos para fazer, do mel para fazer. Então, tudo para evitar essa contaminação. Isso conta muito. E eu conversando com uma grande amiga minha, a doutora Milena, um grande abraço, doutora Milena, ela é pediatra, ela falou assim que até 1 ano de idade não é aconselhável dar açúcar para criança. Tá? A partir do 1 ano não tem tanto problema. Então o que a gente fala? Antes de 1 ano, então a criança não pode, geralmente a criança está no peito da mãe. Então a mãe ingere o mel. A partir dos 2 anos você pode dar o mel? Sim. A partir do 1 ano, né? As minhas filhas, no caso, né? No meu caso, foram dados o mel desde pequenas. Então não houve problema. Tá? Então a gente tem esses cuidados que a Jenny levantou. Eu estou passando aqui na live, né? Para explicar esse caso aí. Tudo bem? Mas a gente toma todo esse cuidado e vamos aqui tomando o nosso chazinho, né? Que tá muito gostoso. Então, pessoal, a gente toma esse cuidado, tá? O gengibre tem esses grandes benefícios aí para nossa imunidade, tá? Aí fizeram uma pergunta para mim assim: eu posso picar o gengibre com a casca e colocar naquele nosso xarope? Sim, posso colocar também. Então vocês podem ver que o nosso xarope cada vez mais está ganhando mais ingredientes e a gente está dando um plus no nosso xarope. Teve um comentário, foi uma amiga minha que ela falou, que a Luciana Roma, ela perguntou para mim assim: Eugênio, o Batião, minha avó fazia isso, eu tomava do mel com rabanete. Então eu respondi para ela, falei assim: um resgate aí do conhecimento aí dos nossos antepassados, nossos ancestrais, a gente está trazendo, né, que não é nenhuma novidade, tá? Então, esse conhecimento aqui que a medicina chinesa faz, a gente traz que nossos pais, avós faziam, então tem isso. Então, a gente tem esse tipo, porque os ingredientes que a gente vai escolher vai depender, pessoal, muito dos sintomas, tá? Então, a gente está falando assim, do xarope, do gengibre, esse daqui é num aspecto mais geral, tá? A gente pode colocar, aí até eu falei da casca de laranja também, né? Que a gente pode secar na sombra e ferver levemente com mel e colocar no xarope, também podemos fazer. A gente pode de repente fazer uma live com isso também. Outras variáveis de xarope a gente pode fazer. Uma coisa que é bem específico dos ingredientes.
essa invasão de vento, por exemplo, a princípio a fria, ele faz o quê? Quais são os sintomas? Peso nos ombros, coriza, a pessoa fica com moleza, secreção clara. Esse ainda é o primeiro nível de invasão. Se isso se agravar, já começa a ir para febre, né? Já começa a secreção começa a mudar de cor, fica mais verde, né? Então isso já está dizendo o quê? Que o fator patógeno está invadindo mais o nosso interior, a nossa camada. Isso já começa a alterar. Então o xarope vai ser eficaz, só que a gente vai ter que observar outras coisas, porque quando começa a invadir mais camadas, a pessoa pode sentir calafrio, então já é febre. Então a gente já tem que entrar com outros tipos de substâncias. Então no caso aqui, a princípio é esse daqui, é o gengibre. A gente tem que aquecer para mandar o exército para fora. Não conseguiu mandar, ele está entrando, né? No caso do coronavírus é quando ele entrou na camada, né? Então é por isso que a gente fala, método preventivo. A pessoa está com coronavírus, ele pode ir tomando esse xarope. No caso, porque quando ele está no método de quarentena em casa, ele pode estar usando. Só que o que a gente pode acrescentar mais? Por exemplo, muitos sintomas são tosse seca, né? Então, o que mais? Febre. Então, o que a gente começa a utilizar? Substâncias para o quê? Tirar esse calor, a gente fala limpar esse calor e essa tosse seca, porque começa daquele processo de frio, começa o processo de calor, né? E reter o quê? Líquidos no pulmão, ou seja, a questão do muco. Então, a gente vai fazer o quê? Pode colocar esses ingredientes. Um ingrediente muito eficaz nessa fase já de muco mais grosso, denso, a gente começa a colocar outras substâncias como hortelã. A gente pode colocar folhas de hortelã ou fazer um chá de hortelã e colocar esse xarope, misturar e a gente tomar ele. Aí já para essa outra fase do quê? Vamos dizer, do resfriado. Então por isso que a gente começa a trabalhar com essas substâncias de acordo com o quê? Com os sintomas das pessoas, da pessoa. Tudo bem? Então a gente falou um pouquinho do gengibre, fugimos um pouquinho, mas voltando de novo. Então o gengibre tem esse grande potencial. Então vamos usar o gengibre, ele atua muito na questão digestiva. Então, por exemplo, eu quero fazer algo, eu posso levemente assim, pegar o gengibre, picar ele, dar uma leve fritadinha, né? O Gilberto é especialista nisso, né, Gil? Fritar ele levemente, colocar por exemplo, um frango à xadrez e colocar ele dá aquele leve toque picante e também está atuando o quê? Na dietoterapia e também está atuando no nosso sistema imune, né? Eu vou fazer uma salada, eu posso ralar o gengibre e coloca, ele dá uma leve aquecida. Então ele mexe, a gente faz uma alquimia na nossa cozinha. O gengibre ele aquece os alimentos, porque ele tem o poder de aquecer. O gengibre em pó, mais ainda. Então é isso que é legal a gente aplicar. Então a gente consegue pegar os alimentos e usar essas propriedades dele, tanto para a questão do alimento ficar mais gostoso, mas também no aspecto terapêutico. E agora que a gente vai estar em casa e aproveitando nosso tempo, então a gente pode aplicar melhor essa questão aí da alimentação. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter explicado aí para vocês, procurei fazer o meu melhor aqui por vocês aqui na questão do gengibre. Apliquem, façam. A Roseli me perguntou se ela podia divulgar o vídeo. Fica à vontade, Roseli, agradeço. Ao pessoal que está assistindo também, se tiver à disposição, pode divulgar esse vídeo, replicar, compartilhar. Porque o objetivo dessas lives são o quê? Levar a informação para as pessoas, para ajudar as pessoas, tá? Esse é o objetivo dessas lives e com o pequeno conhecimento que eu tenho, procurar passar da melhor forma para vocês, tá ok? E qualquer dúvida eu estou à disposição, mandem WhatsApp, mandem comentários aqui no Facebook que eu vou estar à disposição. E em breve eu vou estar pegando esses vídeos e colocando também lá no YouTube também, tá ok? Então eu agradeço a presença de todos, o grande apoio de todos aí. Então um excelente final de semana para vocês e de acordo com a demanda aí dos pedidos a gente vai fazendo as lives e colocando os assuntos aí. Um grande abraço para vocês,
Obrigado e um excelente final de semana para vocês.